conceito do Golden Circle, ele é um conceito que ele ficou muito conhecido depois de uma palestra que o Simon Sinek que observou e difundiu esse conceito, né? A partir desse vídeo foi o momento aí que as pessoas passaram a conhecer dessa maneira como ele apresentou da comunicação, né? Dos 3 círculos, que é o círculo de ouro, onde os líderes deveriam começar pelo porquê, por que eles fazem, o que eles fazem. E aí nesse vídeo ele mostra o quanto que grandes líderes que fizeram as grandes transformações na sociedade conseguiram criar uma legião de pessoas que se inspiram neles, né, usam o porquê. Ele fala, né, o quanto que esses líderes, eles usam o porquê, eles usam o propósito e como eles estão muito concisos no porquê que eles fazem, muito presentes no porquê que eles fazem o que eles fazem, eles conseguem inspirar os outros. Então, por que é importante, né? Como eu considero essa importância? Eu considero para quem de fato quer liderar, para quem quer inspirar. Para quem não quer, continua fazendo como tá. Mas realmente faz a diferença, porque quando você coloca para fora, por que você escolheu fazer o que você está fazendo, qual é o propósito, o motivo do que você está fazendo, aí realmente você vai conectar se a pessoa estiver alinhada com aquilo. E se ela não tiver, ótimo, porque daí você vai conectar com quem deveria estar conectado com aquilo, né? Então, essa grande importância. E ao longo da minha carreira, assim, com os projetos que eu vivenciei, eu percebi que fez muita diferença quando os líderes estavam presentes e concisos no porquê, no propósito, e tinham essa clareza. Eu diria que a maioria não tem, e a maioria é como se estivesse no piloto automático, então faz muita diferença. A presença, ela é um aspecto para chegar na razão, né? Você compreender se não está lá fazendo no piloto automático, então esse é um ponto importante. Olha, a gente tem um caso de um case que eu diria que levou 1 ano e meio. Ou seja, fizemos o projeto, entregamos o projeto. Eu diria que a liderança recebeu, ficou contente, mas não absorveu a profundidade do trabalho. E aí até depois, porque o próprio Simon Sinek, quando ele fala, né, ele tem vários conteúdos que o Simon Sinek fala muito bem sobre liderança. Então, mandando essas pílulas depois, eu diria que a cabeça foi abrindo, mas foi um processo, né? Porque aquilo, assim, entender o que é liderança. Liderança não é você mandar, não é você cobrar, exigir, é você inspirar o outro para que ele faça por ele. Ele não está fazendo porque você está pedindo, ele está fazendo porque ele se conectou com aquilo que você está pedindo e ele quer fazer porque ele quer, porque ele está afim. Então, eu diria que esse aspecto para você mostrar para um líder, que na verdade não é um líder e é um chefe, né, que tem uma diferença muito grande entre um líder e um chefe, é você ir mostrando essas pílulas de outros líderes que estão nesse lugar para que esse cara consiga, ou essa pessoa, enfim, consiga ter essa virada de chave, né? E aí é mostrando, por exemplo, tem um brasileiro que ele faz treinamento para donos de empresas, que ele fala muito o quanto que a empresa é reflexo do dono ou do líder, né? O time, ele é um reflexo do líder. Os resultados é um reflexo de quem está na liderança. Então, só que ao mesmo tempo isso às vezes choca, porque às vezes o cara tá lá liderando, ele tá vendo que as coisas não estão saindo, mas no fundo, pô, ele que tá comandando o barco, né? Eu muitas vezes já me vi nesse lugar também como líder. Então, acho que é um trabalho de você realmente mostrar para o outro que ele tem que olhar para ele e se trabalhar para que ele consiga. Ele tem que estar conciso e bem com ele mesmo. E às vezes ele não tá, e tá tudo bem. Então ele tem que resolver para que aí ele consiga inspirar. Na comunicação, quando você quer persuadir o outro, né? Na verdade, quando você quer inspirar o outro, o ser humano ele tem essa necessidade de pertencer. Isso, várias evidências psicológicas mostram o quanto que o ser humano ele tem essa necessidade de se sentir parte de algo. Isso vem desde lá de trás, das tribos, das religiões, né, de vários tipos de comunidades que foram surgindo.
Então, essa sensação de pertencimento, ela acontece muitas vezes quando existe uma sinergia de identificação de valores. Ou seja, se você vê um grupo que tem valores iguais aos seus, exemplo, se você ama estudar e você gosta de se aprofundar e você gosta de discutir, você vê lá um grupo ou uma empresa que tem esse DNA, tem esse tipo de valor, esse tipo de crença, você vai se conectar com aquilo. E quando você comunica isso, você mostra isso muito baseado nesses valores, nessas crenças, você atrai essas pessoas e elas passam a se sentir, elas passam a querer pertencer a esse lugar. Então, você utilizar a comunicação a favor, colocando muito claro isso, faz com que você atraia aquelas pessoas que você quer atrair e elas passam a se atrair por aqueles lugares que elas querem pertencer. Não existe construir comunidade sem ter a clareza de valores e crenças. E isso muito claro. E isso é a base assim da cultura, né? Se você está criando algum projeto, a empresa ela tem uma visão de onde ela quer chegar clara, uma missão clara, quais são os valores que ela tem, como ela quer construir isso a partir desses valores, quais são os comportamentos. É aí sim, colocando isso para fora, que aí começa a se atrair as pessoas. Isso é um processo de autoconhecimento mesmo, porque muitas vezes uma empresa ela começa a escolher valores do mercado, da concorrência, mas que não tem a ver com a liderança, o que a liderança acredita, né? O Simon Sinek, por exemplo, eu achei incrível quando ele apresenta isso, porque ele fala do porquê, do como e do quê. E ele fala que muitas vezes uma empresa, ela é o quê do porquê da liderança. Ou seja, o Steve Jobs, como líder, ele tinha essa ideia de querer romper o status quo. Então a Apple, ela só foi uma forma de viabilizar o porquê dele. E, consequentemente, o porquê dele também era o porquê da Apple, mas era uma extensão de uma crença dele como líder. Ele não criou a Apple só por criar, ele já tinha muito claro que ele queria deixar esse legado e que ele estava querendo dar o poder para as pessoas de ter, primeiramente, um computador em casa diferenciado, coisa que antes só as grandes empresas podiam ter acesso a esse computador. Tem uma questão de acesso aí que ele quis disponibilizar. Então é isso. Nossa, disciplina faz toda a diferença, principalmente na construção de uma cultura. A cultura, que basicamente é garantir que os valores e crenças, que são por que você faz o que você faz, exercidos no dia a dia através dos comportamentos, né? Como você vai fazer isso com disciplina, realmente ela é desafiadora, porque as pessoas, principalmente os líderes, eles têm que ser o exemplo, né? E muitas vezes na prática não é o que a gente vê. A gente tem casos aí de ver líderes, empreendedores, executivos que contratam pessoas abaixo dele e querem delegar totalmente e esquecer que eles têm uma responsabilidade tão grande quanto. Então, é complicado você querer... Quantos casos a gente já viu de pessoas que abrem a empresa, estão tocando 3 empresas ao mesmo tempo, querem colocar uma pessoa para pilotar, mas não entendem que precisam também desenvolver aquela pessoa, ele como líder se desenvolver, ouvir a pessoa. Então essa disciplina, ela faz muita diferença quando existem rituais muito presentes, né? Símbolos que comuniquem isso e práticas. Vou explicar um pouquinho isso porque isso é uma forma de realmente exercer a cultura. Então rituais, vou dar um exemplo. Na Lidem, a gente chama as pessoas que a gente está desenvolvendo de líderes, porque a gente quer mostrar o quanto cada um pode se desenvolver com a sua autoliderança. E a gente faz essa reunião que se chama líderes, né, também, que é justamente o momento para reforçar por que a gente está lá, qual que é a nossa visão, qual que é a nossa missão, qual que é o nosso manifesto, ler aquele manifesto juntos. Esse momento ele é importante para relembrar as pessoas, né? Então essa disciplina, o que acontece com as empresas? Muitas vezes elas nem têm isso, elas não têm isso organizado. A gente já viu casos de gente que está lá no comando da empresa há 30 anos e nunca tinha colocado escrito, colocado na parede. E não é só colocar na parede, porque a parede
Ou seja, você ter lá uma coisa escrita na parede, alguma arte com o logo da empresa, que o logo ele deve vir com um significado justamente desse propósito, ele já deveria carregar isso e não ser só uma representação visual. Então a gente vê casos, às vezes, do cara que tá lá comandando há 30 anos o negócio, nunca colocou as coisas no papel, porque ele não tinha esse preparo, ele não teve essa orientação também, teve um outro background e tá tudo bem. Mas de repente também não é só colocar na parede, não é só ter essa representação. Precisa ter a disciplina de lembrar, de conversar, de ouvir, de fazer essas reuniões de feedback, de falar, olha, a gente tem aqui um valor que é proatividade. E você, nesse momento, você não foi proativo. E quando você conecta isso com a sua equipe, esses valores e crenças e comportamentos na gestão do dia a dia e mostra, pô, aqui eu quero formar um time de pessoas proativas, só que você, com essa postura você não foi, com essa postura você não foi, com essa postura, quando você traz essa clareza na comunicação e você amanhã, por exemplo, desliga essa pessoa, tá claro para ela porque que ela tá sendo desligada, porque ela não tá sinérgica com esses valores e com essas crenças, né? Bom, queria falar um pouco então sobre a importância da consistência, né, na comunicação e como a consistência ela é um aspecto muito do que você entrega no final, né? A gente falou o conceito do círculo dourado, do Golden Circle. Existe o porquê, que é como as empresas, desculpa, como vai confundir, mas o porquê ele é muito o cerne de onde deveria partir a comunicação. O como, que de fato é como as coisas acontecem, como elas são feitas, né? Tem a ver com o diferencial da proposta de valor, tem a ver com a cultura e o que de fato está na entrega, né? O que realmente é a tradução daquele porquê. No que, o grande desafio é você ter consistência, sempre repetir isso. Eu vou pegar aqui o exemplo da Apple. Se a Apple está falando em fazer diferente, o que dos produtos dela, tudo tem que ser diferente. Desde um computador, um celular ou, por exemplo, um fone de ouvido, que acabou de, né, foi o último lançamento aí do fone de ouvido da Apple, aquela caixinha super legal, que é branquinha, que você tira lá o fone, que eles já até evoluíram nos formatos. Mas você vê essa consistência se repetindo, e isso tem que se repetir também no marketing, no RH. Não dá para você ir lá e ter um produto e de repente o marketing não comunica isso, ou o RH tem um jeito que não é de fazer também diferente com as pessoas, né? Então essa consistência ela tem que permear por tudo que de fato a empresa vai fazer. Todo o que ele tem que ser consistente, porque ele é uma prova de que isso está condizente com o porquê, né? O Think Different, que o Steve Jobs sempre trouxe, né, tanto o Think Different como o Challenge the Status Quo, que é pensar diferente e desafiar o status quo, ele tem que ser consistente. E aí tem um aspecto, o quanto que é importante também o visual, né, a comunicação visual, a comunicação textual, a comunicação falada. A consistência ela tem a ver com fazer e falar, com muito alinhamento.